Então vamos, meus amados irmãos, neste momento, neste domingo, também é o domingo da Bíblia, né? Mês de setembro é o mês da Sagrada Escritura, mês da Bíblia, e este domingo é dedicado ao domingo da Bíblia. Nós precisamos de sempre incentivar a leitura orante da Sagrada Escritura, e quando nós lemos a Sagrada Escritura, principalmente a leitura do Evangelho, né, nós estamos rezando, que ali é a palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. Mas, meus amados irmãos, eu queria aproveitar este domingo de hoje, eu queria aproveitar este momento, né, do sermão da Santa Missa, para poder fazer um alerta a todos os nossos paroquianos. O pároco é aquele que está encarregado ali de estar sempre atentos às necessidades da paróquia, necessidades espirituais principalmente, e aí nós precisamos de estar sempre alertando quando julgamos necessário. E julgo de extrema necessidade fazer neste momento um alerta a todos sobre o que vai acontecer no próximo domingo, que são as eleições. Por quê? Porque somos católicos e não podemos deixar de ser católicos na hora de votar. Nós somos católicos dentro da igreja, fora da igreja. Nós somos católicos em todos os momentos, como a gente sempre prega aqui, como a igreja sempre prega, como nós sempre estamos alertando. Não podemos ser católicos só de um lado ou só dentro da igreja, não. É na igreja, em casa, na rua, né, no trabalho e também na hora de dar ali o nosso voto. Todos nós vamos no próximo domingo ir às urnas para poder exercer este nosso dever, que é um dever de cidadão. E a igreja também preza, né, por bons cidadãos. Tá lá, faz parte do 4º mandamento da lei de Deus. Também essa questão do amor à pátria, né, da obediência aos governantes, aqueles que governam, aqueles que têm autoridade, né? Honrar pai e mãe, ali está incluído todas as autoridades. Mas, meus amados irmãos, como vinha dizendo então, precisamos de manter os nossos princípios católicos na hora de escolher os nossos candidatos, na hora de escolher quem nós vamos votar. O futuro do Brasil, não só para mais 4 anos, mas eu diria para bem mais de 4 anos, está dependendo dessas próximas eleições, né? Nesse próximo domingo, nesses próximos dias. Meus amados irmãos, devemos em primeiro lugar tomar cuidado com os discursos, né? Porque às vezes vem com uns discursos agradáveis, né? Vem aquele discurso que está sempre prometendo comida, que promete os prazeres aqui na terra, né? A diversão. É um discurso agradável de ouvir, mas é um discurso puramente material, prometendo a terra, ou fazer da terra, ou fazer do país como um paraíso. Nós sabemos que pela nossa religião, pela nossa instrução católica, que não existe paraíso aqui na terra. Não existe paraíso aqui na terra. Qual que é a doutrina da igreja? A doutrina da igreja é aquela de nosso Senhor Jesus Cristo.
que subiu o Calvário e disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O paraíso é depois desta vida. O paraíso não está baseado nas coisas materiais. Não está baseado só na saúde, na comida e na bebida, naquilo que vai vestir e nos prazeres do mundo. Isso não é o paraíso. E fala-se muito do material, esquece do espiritual. Acabam com o discurso nos tratando ou tratando as pessoas como se fosse um bando de animais que tem que dar comida e bebida. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos um lado espiritual. Nós temos, meus amados irmãos, uma alma a salvar. Nós temos, principalmente Deus que nos ajuda. Não podemos tirar Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, vamos tomar cuidado em primeiro lugar com esse discurso. Onde está a verdade? O que de fato está acontecendo? Então, nós precisamos de buscar esta verdade e não ficar acreditando nesse canto da sereia, que é muito agradável, que é muito bom de ouvir, mas na realidade não existe. Nós não encontramos a sereia, é só o canto. Então, meus amados irmãos, é pura enganação. Essa é a realidade, que é uma pura enganação. Então vamos tomar cuidado, vamos buscar mais a fundo uma informação e uma formação. Temos que tomar cuidado e principalmente porque nós olhamos em volta de nós. O que está acontecendo em volta de nós? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nos países vizinhos a nós? É o avanço do comunismo, o avanço do socialismo, o avanço do marxismo, que são doutrinas que são radicalmente opostas à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oposição radical, nada se converge quando se trata de socialismo, de comunismo. A igreja vai para um lado e essa doutrina vai para o outro lado, completamente oposto. Se a igreja leva as pessoas para o céu, essas doutrinas levam as pessoas para o inferno. Essa é a realidade. E este é o alerta que eu quero fazer hoje. Por quê? Porque nós estamos ficando cercados. O inimigo está sempre atento e quer infiltrar. Infiltrar disfarçado. Por isso, nosso Senhor também já nos alerta, cuidado com aqueles que vêm vestidos de peles de ovelha, com esse discurso fácil, com o canto da sereia. Muitas vezes, infelizmente, meus amados irmãos, usa-se e penetra até na igreja, usa-se até de padres, para poder penetrar mais ainda, e aproveitar o quê? Aproveitar a força da igreja, principalmente no nosso país, que é um país católico, que é um país cristão, e acabam penetrando até ali, e usam até de padres, que se deixam levar pelo canto da sereia, e acabam servindo de escada, para que eles subam ao poder. Mas depois que chegam lá, aí tira-se a escada. Não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de religião, não querem saber mais de padres, não querem saber mais de rezar. Não, tira-se a liberdade, fecha-se as igrejas, persegue os cristãos, prende os padres e os bispos.
matam os cristãos, expulsam as freiras e os religiosos. Todos estão vendo isso neste momento. Na Nicarágua, é o que está acontecendo na Nicarágua, país vizinho a nós. É isso que querem fazer conosco. Por quê? Porque existe uma ideologia, porque existe uma doutrina por trás dessas pessoas que se apresentam como socialistas, marxistas, comunistas. Não é a pessoa, é a doutrina que a pessoa traz. É um projeto de perseguição à igreja. A igreja, meus amados irmãos, não prega isso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da paz. Nós temos princípios que Deus colocou em nós. E se foi Deus que colocou em nós esses princípios, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar. O bem maior que nós temos é a nossa vida, que foi dada por Deus, só Ele pode tirar. Por isso, católico então não pode votar em candidato que apoia o aborto. Aborto é matar a criança, porque nós, católicos, somos a favor da vida desde o momento da concepção até o nascimento e até a morte natural. Não podemos apoiar o aborto, porque é um pecado grave, é algo intrinsecamente mal. Assim como então o comunismo é condenado como intrinsecamente mal pelo Papa Pio XI. Intrinsecamente mal quer dizer que em si mesmo ele é mal. Não tem jeito de fazer um comunismo, mais ou menos. Não, ele é mal em si. Então não podemos votar em candidatos que apoiam o aborto, ou que tem na sua pauta ali leis para legalização de aborto, em qualquer circunstância que seja. Não podemos. Nós falamos contra as drogas, nós combatemos as drogas, porque sabemos que isso é um mal muito grande, não só para a alma, mas também para o corpo, para a sociedade. Então nós não podemos votar em candidatos que estão de acordo ou que apoiam a legalização da maconha e de outras drogas. Católico não pode votar assim. Meus amados irmãos, nós não podemos votar em candidatos que estão de acordo com a ideologia de gênero, candidatos que têm pautas que vão aprovar a doutrinação das suas crianças, dos seus filhos nas escolas, daqueles que querem que as crianças fiquem nas escolas o dia inteiro, Aí vem com a questão, vai dar uma escola o dia todo para o seu filho, lá ele vai merendar, vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, vai aprender, vai estudar, vai brincar. Querem tirar os filhos das famílias para poder ficar o tempo todo na escola, para quê? Para doutrinar erradamente essas crianças. Depois, quando o filho chega em casa, você não consegue mais fazer o seu filho obedecer às suas ordens. Se tornam adolescentes rebeldes, jovens, drogados. Por quê? Por causa de uma doutrinação de pessoas que estão envolvidas nisso. Então, meus amados irmãos, não podemos votar nesses candidatos que têm essas pautas de ideologia de gênero, de casamento gay, que isso é errado, é pecado. A prática do homossexualismo é um pecado contra a natureza. É Deus que colocou em nós, meus amados irmãos, esta lei. Qualquer um que viola estas leis está indo diretamente contra a lei de Deus, nosso Senhor. Então são pecados dos mais graves, são pecados gravíssimos. Vamos tomar cuidado, meus amados irmãos, então,
com estes que vêm vestidos de peles de ovelha. Vamos tomar cuidado com o canto da sereia. Como eu dizia, o Papa Pio XI condenou o comunismo como sendo algo intrinsecamente mal. Não é à toa, meus amados irmãos, que Nossa Senhora veio do céu aqui na terra para pedir isso, para pedir àquelas crianças lá em Fátima, para rezar e fazer penitência para o fim da guerra e para que a Rússia comunista não espalhasse pelo mundo ou para o mundo a sua doutrina comunista. Portanto, o sermão, a pregação que eu estou fazendo, não tem nada de política, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a vontade de Deus, é a mensagem de Nossa Senhora. Estamos aqui apenas alertando, estamos aqui apenas chamando a atenção. Por quê? Porque é assim que nós precisamos estar neste momento, porque senão nos deixemos enganar. E é claro, o inimigo é esperto e ele usa de muita esperteza e nos engana. Nos engana. Vamos procurar saber onde está a verdade, porque ela existe. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, que dá para nós todas essas doutrinas. Meus amados irmãos, sendo o comunismo algo intrinsecamente mal, sendo todas essas práticas pregadas pelo comunismo, que são as drogas, a ideologia de gênero, o homossexualismo, também o aborto, o católico que vota nesses candidatos que apoiam essas pautas, comete um pecado mortal, comete um pecado grave, está ali cometendo um grave delito, um grave pecado. Então, meus amados irmãos, vamos tomar cuidado. Graças a Deus, nós estamos diante de uma eleição onde nós temos opções de candidatos bons para votar. Talvez os mais experientes, né, lembram que alguns anos atrás a gente não tinha um candidato bom para votar. A gente tinha que ficar fazendo botando a nossa consciência, né, fazendo ali uma escolha para o menos pior. A gente não tinha um candidato bom. Estamos diante de uma eleição que nós temos vários candidatos bons para votar. Procurem saber quais são esses candidatos. Eles existem, estão aí. Não vamos votar, né, vendendo o nosso voto para aqueles corruptos que querem comprar com alguma coisa, dando alguma coisa em troca. Não é assim? Então, o que nós precisamos hoje é justamente isso, e o que eu queria hoje é justamente isso, deixar este alerta para todos. Vamos pensar bem durante essa semana. E quero finalizar, mais uma vez, lembrando do pedido de Nossa Senhora em Fátima. O que Nossa Senhora disse, o que Nossa Senhora falou, e que Nossa Senhora veio pedir: oração e penitência, a reza do terço. Vamos então passar esta semana rezando o terço todos os dias, para Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa mãe, que é a nossa padroeira, que é a nossa rainha, a rainha desta pátria tão querida de todos nós, que é o nosso Brasil. Vamos pedir a Nossa Senhora, com a reza do terço durante essa semana, para que ela venha mais uma vez nos defender,
que ela venha mais uma vez olhar com o olhar materno, com aquele olhar carinhoso, para nos proteger dos males do comunismo. Vamos então dizer a Nossa Senhora que estamos aqui para poder fazer a vontade dela, que é a mesma vontade de Deus nosso Senhor. E com a nossa oração, com o nosso voto consciente de católicos, nós vamos por mais um tempo, ter e guardar aqueles princípios que nós recebemos de Deus, que Deus colocou no mundo, que é a família, do casamento ou da união do homem e da mulher, que é o dom muito importante da nossa vida, e o mais importante ainda, que é a nossa liberdade. A liberdade é aquele dom especialíssimo que nós temos, que Deus deu para nós, ninguém pode tirar, porque não foi homem nenhum que deu, foi Deus que deu. Então, meus amados irmãos, essa liberdade, esta família cristã que nós sempre pregamos, e o dom da nossa vida, e principalmente a questão desde aqui da concepção contra o aborto, essas são as pautas que nós sempre defendemos, que a igreja sempre defende, e nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitos candidatos ou muitos governos que estão determinados a acabar com tudo isso, e nós não podemos deixar. Temos na nossa mão a única arma, que é o nosso voto. Vamos votar como católicos conscientes neste próximo domingo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós, que Nossa Senhora Aparecida proteja o nosso Brasil do comunismo. Amém. Vamos cantar o Creio em Deus Pai, número 9 do folheto, credo.